Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado, uma ótima quinta-feira a todos vocês. E vamos lá, gente, nesse vídeo aqui eu quero comentar sobre dois assuntos, sobre o que o Palmeiras está jogando nesse momento e também sobre o Vitor Roque, que é um jogador que está sendo muito falado, que a mídia está batendo bastante, que ele já tem quantos jogos no Palmeiras? 12 jogos e nenhum gol, estão contando os jogos. E, pra falar a verdade, eu nem sei quantos jogos são que o Vitor Roque fez até agora no Palmeiras, mas eu tenho algumas coisas para falar sobre o desempenho dele e eu quero saber o que vocês acham também. Bom, começando aqui, gente, o Palmeiras que venceu ontem o Ceará por 1-0, não fomos, como posso dizer, espetaculares, não foi uma atuação de encher os olhos do ponto de vista de nível de futebol, só que foi um resultado gigante do Palmeiras, gigante. E uma coisa que nós já temos que entender, que eu acho que isso é uma coisa que parte muito do que o treinador traz para a equipe. Alguns torcedores ficam, eu não sei de onde eles tiram isso, de que o Palmeiras tem que dar espetáculo. O Palmeiras tem que dar espetáculo. Por quê? Porque contratou esse, porque contratou aquele. Ou seja, você vencer não é o suficiente. Por exemplo, você pega a temporada, você pega o mês de abril, o Palmeiras teve 8 vitórias e 1 derrota. Um desempenho excepcional, principalmente porque jogamos na altitude de La Paz, jogamos contra o Inter fora, contra o Fortaleza fora, contra o Ceará fora, inclusive times que não perdiam há muito tempo, todos esses, e o Palmeiras conseguiu vencer todos esses desafios. Mas alguns jogos o Palmeiras venceu em casa e acabou tendo um tropeço contra o Bahia. O Palmeiras está muito bem posicionado em todos os campeonatos, mas para alguns isso não é o suficiente. O Palmeiras tem que dar espetáculo. Eu acho que é aquele negócio assim, Palmeiras voltou a ser um time competitivo, aquele time que eu critiquei no começo do ano, no começo do Campeonato Paulista, que eu não via pegada, que eu não via um time sólido, um time que falhava muito defensivamente, o Palmeiras tomava gols absurdos. O Palmeiras voltou a ser um time sólido, voltou a ser uma equipe convincente, voltou a ser um time que você, do ponto do brilho, você fala, mano, esse time aqui não se entrega, esse time me representa. E aí muita gente criticando a rodo a atuação do Palmeiras ontem e fora alguns outros jogos, quando tava vencendo Fortaleza por 2-0, aí o Palmeiras toma um gol, aí tem um pênalti, um absurdo, o Palmeiras recua, o Palmeiras teve o contra-ataque, não fez o gol. Então tem coisas que podem melhorar? Tem, você pode ser um pouco mais eficaz no contra-ataque, abdicar tão cedo da partida, são detalhes que vão se ajustando, mas o time já melhorou muito do que estava apresentando. O Palmeiras melhorou demais comparado àquele time das finais do Campeonato Paulista, da segunda fase do Campeonato Paulista e bem do início do Brasileiro. Então o time se reencontrou. O Abel tá com as peças ali, tá trabalhando, tá desenvolvendo o futebol e o Palmeiras voltou a ser um time extremamente competitivo. E é esse time extremamente competitivo que fez o Palmeiras ser campeão nos últimos anos. Se o Palmeiras vai ser campeão ou não, eu sempre falo, acho que não dá pra gente cravar nada. Mas é incrível como tem torcedores que não estão satisfeitos com absolutamente nada. Os mesmos que criticam se o Palmeiras estivesse jogando bonito contra o Bahia, por exemplo, o Palmeiras... O exemplo do Bahia, pra mim, é um exemplo perfeito pra gente entender o que acontece. O Palmeiras criou. O goleiro fez defesa, a bola passou do lado da trave, a bola passou aqui, o Maurício perdeu o gol na área, o Lopes teve chance, o Vitor Roque finalizou, já vou falar sobre ele. O cara tirou de dentro do gol. Ficamos com a bola a maior parte do tempo. Quem ganhou o jogo? O Bahia. Será que algum torcedor ficou feliz ao final do jogo? Mas a gente teve a bola, a gente produziu mais, a gente encurralou o Bahia e perdeu o jogo. Se empatasse o jogo já não iriam gostar. Então acho que a gente tem que valorizar muito quando o time consegue o resultado, porque hoje em dia não tem nenhum time bobo mais. Nenhum time bobo. Olha essa primeira fase de Copa do Brasil. Aliás, terceira fase de Copa do Brasil. O Vasco acabou de empatar com o Operário. O São Paulo ganhou do Náutico por 2-1. O Fluminense ganhou por 1-0. O Inter venceu o Maracanã por 1-0. O Botafogo venceu ali acho que a capital do Distrito Federal, que também é um time que nunca tinha. Que divisão que esse time joga? Então, são jogos complicados, ninguém vem tendo vida fácil. O próprio Flamengo, que arrebentou com o Corinthians, passou por cima. O Palmeiras também passou o carro no Corinthians, poderia ter feito 3-4-0 tranquilamente se não tivesse anulado o gol também. Mas teve dificuldade contra o Vasco. Então, todos encontram dificuldades. Então, acho que é uma crítica muito acima do tom questionar o futebol do Palmeiras agora, falar que não tá jogando nada e tal, sendo que o time vem conseguindo os resultados. Não conseguiria 8 vitórias, 9 jogos no mês de abril, se não tivesse organização, desempenho, raça.
brio, luta, porque alguns resultados conseguimos lutando muito. Então tem que se valorizar o que o Palmeiras está fazendo nesse momento, sim, na minha opinião. Sobre o Vitor Roque, que agora a mídia está batendo, tudo que ele não... É um papel muito fácil deles, né? O que eles vão falar? Eles vão falar do Palmeiras, como está jogando na Libertadores? Eles vão falar do Palmeiras, do desempenho? O Palmeiras não perde fora de casa 17 jogos? Alguém está falando sobre isso? Não. Vamos falar sobre o Vitor Roque, que ele não fez o gol ainda. Vamos falar que já está fracassando a negociação. O Vitor Roque é um jogador que vem se dedicando. Houveram partidas que ele foi muito importante. Ele faz um trabalho tático excelente de fechar, de apertar os espaços para o Palmeiras recuperar a bola. Já fez os seus gols muito mal anulados. Ontem teve um gol do Corinthians contra o Novo Horizontino que eu não acredito que foi validado. Mas alguém fala alguma coisa? Não vamos falar nada, pelo amor de Deus, é o Corinthians, né? Como é que a gente vai falar contra os caras que o Thales Magno estava numa posição bem duvidosa? Se o Vitor Roque estivesse fazendo os gols, eles iam falar sobre outra coisa, porque tem que se falar alguma coisa. Tem que criar um ambiente desconfortável. O Lopes voltou a fazer gols, criticavam o Lopes pra caramba. Não vamos falar do Lopes, vamos falar do Vitor Roque. Então daqui a pouco ele começa a fazer os seus gols, ele vem ajudando a equipe. O Palmeiras nesse jogo contra o Ceará não teve uma construção ofensiva muito grande e tem ansiedade para sair o primeiro, mas eu estou zero preocupado por ele não ter feito o primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Isso é normal, daqui um tempo, daqui a pouco sai o primeiro, sai o segundo, isso vai acontecer naturalmente. Falar do Palmeiras, do desempenho, da entrega, dos resultados, de como o time tá sólido, de como o time tá mostrando, dando a cara de que vai ser um time duríssimo de ser batido. Não, vamos falar que o Vitor Roque não fez os gols. E o pior é que tem gente que compra isso, já tem torcedor do Palmeiras criticando o Vitor Roque, falando que não deu certo, não deu certo. Já estão definindo uma passagem do jogador com o quê? 10, 12 jogos? Parabéns para quem já sabe o que vai acontecer. Impressionante a precocidade. Eu não vejo ninguém falando individualmente de jogadores do São Paulo, de jogadores do Corinthians, do Flamengo, que está em terceiro na Libertadores e muitos ignoram, né? Mas do Palmeiras tem especial sobre o Vitor Roque. É um incômodo muito grande, não? Tamo junto, galera. Aquele abraço para você. Obrigado pela sua presença. Até a próxima. É nóis.